Nós não conseguimos conexão com o nosso entrevistado de hoje, o Luciano Vaccari, que é diretor da Neo Agro Consultoria por problemas técnicos, né, Lu? Exatamente. Portanto, nós vamos assistir uma entrevista gravada que a Denise fez com a psicanalista e pesquisadora Maria Homem. Então, vamos à entrevista do dia. E vamos falar agora de um tema que tem causado muita aflição, problemas para a população em geral, que é o impacto psíquico da pandemia. Eu converso com a Maria Homem, psicanalista, pesquisadora do Diversitas, Núcleo de Estudos de Diversidades da USP e professora da FAAP. Maria, boa noite. Boa noite. Bom, Maria, vamos falar dos problemas da pandemia, não é? As pessoas têm uma preocupação muito grande com relação à saúde em geral, a questão física de contaminação, de não ter o contágio. Agora, lidar com essa situação cria outros problemas também de saúde relacionados aí à depressão, à ansiedade, à situação de pânico, ao medo meio permanente que a gente sente. Fora você ter que viver uma realidade que não era a que você estava acostumada e nós já estamos enfrentando isso há mais de um ano. Não é? Como é que se pode lidar? A partir de que momento esses efeitos deixam de ser normais dentro das novas circunstâncias? Olha, essa pergunta, né, sobre o normal e o anormal, ou eventualmente o novo normal. A vida talvez seja justamente a não norma. Não tem uma probabilidade muito certa de como a gente vive. Aí a gente inventa quadradinhos e a gente diz segunda-feira, terça, quarta. Se a gente for parar para pensar, nem isso existe. Não existe fim de semana, não existe dia da semana, não existe... A gente que precisou organizar tudo justamente para estruturar o caos do real da vida. Então, o que a gente está vivendo hoje talvez seja muito mais próximo desse real da vida do que a vida organizada, estruturada e desenhada que o humano inventou. Então, esse é o primeiro ponto. Não é que agora é o fora do normal, agora é só o desvelamento do que a gente tinha criado para poder viver. A gente está preparado para ver a vida crua e nua? Parece que não. Parece que a gente se angustia muito, a gente tem aperto no coração, tem tristeza, depressão, junto com uma coisa absolutamente real também, que é a fragilidade, vulnerabilidade diante de um vírus, do desconhecido, da doença e eventualmente da morte. Isso é o mais profundo da vida. E como se a gente hoje estivesse falando, meu Deus, que absurdo, que difícil, que diferente. E é isso que a gente fez um trabalho enorme para ocultar, para colocar vários véus e para deixar, inclusive, várias instituições separando a gente dessa crueza do vivo. A gente cria hospital, a gente cria anteparos, roupas, medidas, para a gente criar um organograma, agenda, ocupação, entretenimento, trabalho, obrigação, cartão de crédito, conta, e tudo isso é o que a gente chama de vida, de rotina. Né? Então, a pergunta é, como é que a gente vai conseguir segurar a condição humana? Não é menos que isso, né? Agora, Maria, quando eu perguntava dessa questão do que seria uma normalidade nessas condições, é quando a aflição, a ansiedade exige ou recomenda que você tome outras providências, que você busque um tratamento, porque é difícil você ter uma estabilidade emocional numa situação como a gente está vivendo. Né, que você se sinta tranquilo, confiante, né? Isso seria normal, talvez, nessas condições. Agora, a partir de que momento, por exemplo, a pessoa precisa fazer psicanálise, precisa fazer algum tratamento psiquiátrico, tomar alguma medicação? Então, é justamente isso. É como se a gente esquecesse. O normal é a gente esquecer e se alienar disso que eu estou chamando o duro, o osso duro dessa condição humana. Agora, o que é uma análise? Paradoxalmente, é aquilo que vai te aproximar
dessa consciência. Então você chega porque você ficou muito assustado quando você entendeu que a morte é parte da vida, que você é vulnerável, que você sofreu uma ameaça, que você sofreu eventualmente uma violência, um ataque, uma quebra no narcisismo, de se ver não tão potente quanto você achava que você era, nem tão bonito, nem tão rico, nem com um emprego estável. Você perdeu coisas. Você perdeu coisas materiais, você perdeu a imagem de você mesmo. De qualquer maneira, essa fissura, ela é a realidade. O que é uma análise? É aquilo que vai te aproximar disso mesmo, daquilo que você estava tentando escapar. Então você vê que é curioso, a gente sofre porque no fundo a gente se depara com aquilo que no fundo, inconscientemente, a gente sempre soube, e agora essa pandemia revelou para a gente sem disfarce. É isso que eu trabalhei num livro que chama justamente Lupa da Alma, que é a pandemia, né, o subtítulo do livro é Quarentena Revelação. A pandemia, ela colocou uma lupa sobre a alma e revelou que, no fundo, a posição de base é desamparo, é medo, é ameaça, é morte, é risco. E a gente conseguiu criar sistemas de defesa para isso. Então, a lupa está sobre a alma, porque nessa situação de vírus, a gente se revela. E outro ponto, o jeito para lidar com o vírus é ficar num isolamento social, é ficar em menos movimento, justamente porque o vírus se movimenta muito, tem altíssima mobilidade. Então, é a gente que tem que estar mais imóvel. O que acontece? A gente se depara com a nossa intimidade, com a nossa solidão, com conflito dentro da família, o conflito com quem você escolheu para casar ou para coabitar, quem são teus filhos que você estava aí há uns 10 anos vendo mais ou menos, quais eram os conflitos da adolescência do teu filho, da maturidade dele, que pode ser diferente do que você acha que é o valor para a vida, como é envelhecer, qual é a fragilidade que você vê nos seus pais, perder os amigos. Isso é o que a gente começa a não conseguir mais escapar de ter a consciência disso que talvez a gente tivesse há um bom tempo jogando para debaixo do tapete. Agora, Maria, é uma situação totalmente anormal que nós estamos vivendo, né? Essa questão da solidão, a pessoa pode passar a vida inteira sem ter de encarar distanciamento dos parentes, distanciamento dos amigos, não é? E ela pode ter problemas agora para enfrentar em relação a essa situação, né? Pode expor dificuldades como desemprego, como perda de renda que a pessoa talvez não tivesse sem a pandemia. Então, é óbvio que as pessoas reagem a esse tipo de situação. Agora, quando que essa reação recomenda que a pessoa procure ajuda, que ela sozinha não consegue administrar? Toda vez que a sua angústia te atrapalhar para saber como se reposicionar diante do outro. Se você fala, nossa, que coisa difícil, perdi o emprego. Vamos fazer uma situação clichê, perdi o emprego. E, nossa, estou sem dinheiro, estou perdido, estou péssimo, mas acho que eu nunca gostei desse emprego mesmo. Espera aí, deixa eu ver, o que eu gosto de fazer então? Quem sou eu? O que eu desejo? Como é que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? O que eu estava enrolando há uns 5 anos que eu estou falando que eu vou fazer tal formação, tal coisa? Ah, agora é o momento. 2020, 2021 é o ano de eu me reinventar. Fui nessa direção. Me deu um impulso, um salto com sofrimento. Muito bem. Primeira hipótese, ótimo, vai. Só que essa perda desse emprego pode ter te colocado num lugar que não é só, olha, não é o que eu queria, não estava feliz, então vou me refazer. Estou siderado.
estou péssimo, estou destruído, desmantelado, choro convulsivo, depressão, angústia, síndrome do pânico, não consigo mais sair na rua, tenho medo de ser atacado, tenho fantasmas de viver debaixo da ponte, vou para sempre, eu sou um lixo, eu realmente não valho nada. Ou seja, uma fissura numa representação de si, uma crise narcísica, egóica, vamos chamar assim, o seu eu se desmonta. Você não tem mais sustentação em você mesmo. Aí, você talvez não consiga sozinho se reinventar. E, tanto no caso A quanto no caso B, talvez seja interessante você dialogar com o outro. É isso que é uma análise. A gente chama ajuda. Eu não sei se eu gosto muito dessa palavra ajuda. Eu diria que é uma interlocução, né? Interlocus. Tem dois lugares, aquele que fala, aquele que escuta prioritariamente, né? O analista, o analisante, e através da sua fala que você vai se redesenhar. Perfeito. Então é uma interlocução, é um espaço privilegiado, para além de você ser rico, pobre, ganhar muito, pagar pouco, tanto faz, é um espaço de subjetivação. Prefiro essa palavra. Então, é uma oportunidade. Eu diria, vamos nessa, sim. Perfeito, eu conversei aqui com a Maria Homem, que é psicanalista, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Diversidades da USP e professora da FAAP. Maria, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Vocês.